Olha, o Maracanã contemplou na noite de ontem, na noite de quarta-feira, um futebol de altíssimo nível. 8 gols, Flamengo e Vasco empataram em 4-4. E com o resultado, o rubro-negro perdeu a chance, de se tornar campeão brasileiro já no fim de semana, lá em Porto Alegre contra o Grêmio. Dois rivais em momentos diferentes. O Flamengo, virtual campeão, contra o Vasco, ainda tentando se afastar de vez do Z4. Resultado, um dos melhores jogos do Brasileirão, cheio de rivalidade, com discussões e muitos gols. O roteiro estava estabelecido e, por falar em roteiro, um bem conhecido, a tradicional Blitz do Flamengo funcionou. Com 40 segundos depois da grande jogada de Reinier, Everton Ribeiro aproveitou. Nós entramos muito fortes, fizemos 1-0, quisemos logo controlar esse resultado com 5 minutos de jogo, que no futebol não pode acontecer controlar resultados com 5 minutos de jogo. Mas era clássico e só por isso já seria um jogo complicado. Na cabeçada, Diego Alves conseguiu segurar Marrone, mas quando a bola veio dos pés do atacante, não teve jeito. Empate no Maracanã. Inesperado, o que viria a seguir era ainda mais. Ótima jogada de Pikachu, pênalti. Ele mesmo cobrou para colocar o Vasco em vantagem. Mas a sorte parecia vestir vermelho e preto. Na cobrança de falta ensaiada, Rafinha tentou cruzar. A bola tocou na zaga e enganou Fernando Miguel. E eram apenas os primeiros 45 minutos. Logo no comecinho do segundo tempo, a defesa deu bobeira e Marcos Júnior ficou livre para colocar o Vasco de novo na frente. O empate rubro-negro veio com ele, Bruno Henrique. O ritmo era frenético e o Flamengo queria a virada, perdeu chances. E o quarto gol veio, Bruno Henrique, de novo. Achava que o Vasco estava entregue, nada disso. Ribamar entrou em cena. Na primeira, parou em Diego Alves. Na segunda, aproveitou a chance e deixou tudo igual no Maracanã. 4-4. Depois do apito final, teve discussão. Pablo Mari e Ribamar se desentenderam e a confusão começou. Gabigol chegou a ser agredido por um funcionário do Vasco. Ele veio e me agrediu, não tive nem reação porque realmente ele não poderia nem estar ali, eu acho, dentro do campo. Mas eu acho que a CBF viu aí e vai tomar as devidas providências. Depois do jogo, Bruno Henrique teria menosprezado o Vasco. A declaração, claro, foi rebatida por Vanderlei Luxemburgo. Alguns jogadores do Flamengo se equivocaram no sentido de dizer que eles já são campeões e o Vasco está brigando por nada. Realmente nós estamos brigando ali embaixo, eu nunca escondi para nenhum de vocês que nós estamos brigando pela zona de rebaixamento ali, para manter o time na primeira divisão. Mas acima de tudo, nós estamos brigando por dignidade. Respeito à tradição do Vasco. O resultado tira a chance do Flamengo garantir o título do Brasileirão antes da final da Libertadores. No domingo, o adversário será o Grêmio e Jorge Jesus terá problemas para montar o time. William Arão, Gerson e Bruno Henrique, 3 titulares absolutos, suspensos, estão fora. São 3 jogadores com muita importância na equipa. Também é verdade que os jogadores que têm nestes últimos jogos entrado têm mexido com o jogo. Hoje, mais uma vez, o Vitinha mexeu com o jogo. O Reinier mexeu com o jogo no jogo com o Bahia, o Lincoln mexeu com o jogo no jogo com o Botafogo e, portanto, temos a máxima confiança na equipa que lançarmos no jogo com o Grêmio
para somarmos mais 3 pontos. Tá aí, ó, toda a história desse clássico na reportagem do Álvaro Loureiro. E aqui números, hein, de 2 caras que jogaram demais também, hein? O Bruno Henrique, como a gente já falou, inclusive está na nossa enquete, e o Iago Pikachu, hein, pelo lado direito do Vasco, cara que criou também grandes chances por ali, fez uma jogadaça, né, que resultou aí no pênalti que ele converteu. Enfim, números dos 2 jogadores, Eugênio. O Bruno Henrique, nossa, jogou demais, né? Aquele gol do contra-ataque, que ele domina a bola e bate com o mesmo pé em velocidade, exige uma qualidade técnica acima da média, né? É o 3º gol do Flamengo, que ele puxa a jogada, toca no Arrascaeta, recebe de volta já dentro da área, marcado, ele domina a bola, sobe, ele bate com o lado externo do pé, estufando a rede, um golaço do Bruno Henrique, depois faz mais um com o pé esquerdo. E o Pikachu, chamar a atenção para o seguinte, ô Calheiros, a personalidade na hora de bater o pênalti, né? Porque se repetiu uma situação do primeiro jogo, Flamengo e Vasco em Brasília, né? O Vasco perdeu 2 pênaltis naquele jogo. E o Pikachu, além disso, tinha perdido ao longo do campeonato outros pênaltis, né? E tinha perdido a confiança. E ele vai bater no clássico contra o Flamengo, com o Diego Alves do outro lado, um pegador de pênaltis. Virado para a torcida do Flamengo, né? Aquele lado era da torcida do Flamengo, ele bate com muita tranquilidade, personalidade. Então, parabéns ao Pikachu por aquilo. Agora, outra coisa que a gente não falou ainda que tem que falar. Que jogada foi essa do Reinier, com menos de 1 minuto de jogo? Ele vai para cima da marcação, faz uma fila na entrada da área e a bola acaba chegando para o Everton Ribeiro. Outro detalhe do jogo, não teve gol do Gabigol. Não teve, é verdade. Um jogo raro do Flamengo em que o Gabigol não marcou. Esteve perto disso, mas não marcou. Aliás, a gente está destacando muito, é claro, né? Porque foi uma surpresa ontem o Vasco, pelo menos para mim, foi uma surpresa ontem o Vasco, com os recursos técnicos que tem, igualar o jogo com o Flamengo. O Flamengo, gente, não é aqui jogar confete, mas o Flamengo é o melhor time do Brasil. Não à toa lidera com folgas aí o Campeonato Brasileiro e vai decidir o título da Libertadores. E chegou a 20 jogos. É bom que a gente lembre isso, né, gente? O Flamengo não perdeu o jogo. Não. Pelo contrário, completou 20 jogos de invencibilidade. E isso aí é um ponto a destacar também, né, Eugênio? Que o Flamengo, mesmo com todos os problemas que a gente falou aqui, teve problemas com o CSA, mas os da Libertadores são 23. Exatamente, eu estou dizendo, no Brasileiro, 20 rodadas sem perder, 23 jogos de invencibilidade, somando aí com a Libertadores. Com todos esses problemas que a gente está listando aqui, CSA, Bahia, Botafogo, Vasco, o Flamengo não perdeu. O Flamengo não perdeu, Eugênio. Não perdeu, atenção, o time né? é fortíssimo, né? Muito competitivo também. O time é fortíssimo. Ontem nós estamos aqui. Qual é a grande questão da gente estar exaltando? Porque o óbvio era o Flamengo ganhar o jogo. Né? O que se esperava, a lógica do futebol determina era que o Flamengo ganhasse o jogo. E ele esteve na frente uma vez, ele esteve na frente 2 vezes. Então aquilo era o esperado, sim, porque o Flamengo vem jogando muita bola. Então mesmo diante de um Vasco aguerrido, de um Vasco bem organizado, de um Vasco que entendeu a leitura do jogo, o Flamengo fez 4 gols. É um empate, né? Mas acaba saindo com uma sensação de que o Vasco comemora mais o resultado, se é que dá para comemorar um empate, mas o Vasco comemora o resultado pelo que o Vanderlei Luxemburgo colocou, pela dignidade. O torcedor do Vasco, o que tem acontecido, e semana passada aconteceu no Clássico com o Botafogo, né? Os grandes do Rio, quando enfrentam o Flamengo nesse momento é que eles estão muito mal e o Flamengo está muito bem, jogam acima de tudo para não serem humilhados. O Botafogo bateu, o normal seria o Flamengo fazer 4 ou 5-0 no Botafogo. Ganhou de 1-0. Ganhou o jogo, beleza, mas o torcedor do Botafogo saiu de lá, ufa. Conseguimos segurar o Flamengo. O do Vasco ontem, mais ainda, porque o Vasco é um time melhor que o Botafogo. E o Vasco, mais do que segurar, ele encarou o Flamengo. Então essa é a questão agora. Os méritos do Flamengo ofensivos, porque ontem defensivamente foi mal, os méritos são reconhecidos. Não são surpresa, não são novidade. Sim. O fato do Flamengo conseguir fazer 4 gols no jogo não nos gera qualquer tipo de surpresa, de fato novo. Já o Vasco fazer esses 4 gols do Flamengo é que sim, que é a grande, quando eu falei ponto surpresa, fora da curva. Eu me referi a isso também, Eugênio. E outro detalhe que me chamou a atenção, alguns jogadores, não é de hoje, viu, Eugênio? O Gerson é um jogador que visivelmente tem uma queda física. Sim. Ele tem sentido o ritmo. Ele recebeu o 3º cartão amarelo ontem, ele não viaja a Porto Alegre. E eu acho que isso para o Flamengo,
projetando a decisão da Libertadores, o Flamengo não vai ter o Gerson, não vai ter o William Arão e não vai ter o Bruno Henrique, todos suspensos. Eu acho que projetando, principalmente no caso do Gerson, o Gerson precisava desse descanso, desse período de recuperação. Você teve a mesma impressão também, Eugênio? Tenho, ele já foi poupado de 1 ou 2 jogos sem começar. No Goiás ele começou no banco. Sim, é um fato. O Gerson é um excelente jogador, ele viveu momentos esse ano estupendos, ele jogou demais durante algum período ali do campeonato e depois ele caiu de produção. E, assim, é físico, sim, é físico. Você vê que ele não tem fôlego para fazer o que ele fazia, não tem mais a leveza de outros jogos, mas talvez tenha também uma pressão psicológica, né? Porque você